Você sente que está no lugar certo? Em um universo tão grande, com tantas possibilidades, você sente que está fazendo a coisa certa? Você sente que está no lugar que mais corresponde aos seus sentimentos profundos? Que mais corresponde àquilo que você verdadeiramente é? E, se você não está nesse lugar, você sente que você está realmente se dirigindo para este lugar, passo a passo, mesmo que lentamente? Se você não sabe a resposta, ou se você está em dúvida ou confuso, fica comigo até o final deste vídeo que nós vamos pensar e refletir junto a respeito dessa questão. Meu nome é Marcel Cervantes de Oliveira e hoje vamos conversar a respeito do meu, do seu e do nosso lugar no universo. Vamos voltar lá para a Grécia Antiga, já que todo mundo conhece um pouco sobre mitologia grega. Imagina, por exemplo, se Hércules quisesse ser Zeus, o maior, o deus do Olimpo. Ou ainda, né? Imagina se Zeus quisesse ser um simples mortal, um ser humano. Imagina se um ser humano quisesse agir e viver como Poseidon. Isso mesmo, lá dentro da água, sendo considerado o deus do mundo aquático. Ou imagina se Atena, a deusa das artes, da sabedoria e da guerra, quisesse ser como Afrodite, a deusa da beleza, do amor e da sexualidade. Ou, né, imagine se Afrodite quisesse ser uma freira. Não precisa ir muito longe para ver que isso não combina. Quando a gente fala, por exemplo, de mitologia grega, por mais que eles pudessem ter dúvidas de vez em quando, ou mesmo uma crise aqui, outra ali, a dúvida que eles sentiam, ou a crise que eles pudessem sentir, estava sempre alinhada com o que eles eram. E por mais que um deus pudesse se apaixonar por uma mortal, ou uma mortal se apaixonasse por um deus, no final das contas, sempre se constatava que o deus era um semideus era um semideus e uma mortal era uma mortal. O que essa situação tem a ver com a nossa vida? Tem tudo a ver. A gente ouve muito falar sobre a palavra conexão. O que significa conexão? Conexão é a capacidade nossa de estar sensível àquilo que a gente realmente está sentindo no momento. É a capacidade de presença. Quando essa nossa capacidade, que talvez seja a mais profunda e uma das mais importantes que a gente tem, quando essa capacidade, quando essa comunicação entre o que eu sinto e o que eu percebo que sinto, entre o que eu sou e o que eu percebo que eu sou, o que eu acredito que eu sou, o que eu acho que eu sou, quando essa comunicação está prejudicada ou mesmo danificada, isso acarreta uma série de questões para a nossa vida. Uma delas é estar no lugar errado. Por exemplo, você está no emprego que você realmente deseja? Você cursa a faculdade que lhe causa mais satisfação? Você está vivendo o casamento dos seus sonhos? Enfim, você vive a sua bem-aventurança? E por mais assim, que a gente possa correr para lá ou para cá, né, ou pedir orientação, ou buscar gurus, ninguém sabe mais do que você mesmo. Pois você que está em contato íntimo e profundo consigo mesmo. Lembro de um professor da minha pós-graduação, e ele falou um dia, tratando sobre a questão da mitologia grega, que sofrimento se manifesta devido ao mau posicionamento da pessoa diante do universo. Imagina o universo, o tamanho, a força, o poder disso. Agora, imagina uma pessoa que deseja profundamente estar em outro lugar, fazendo outra coisa, com outras pessoas, em outro ambiente, em outro país,
em outra situação, ela está se forçando a permanecer em um lugar que ela não deseja, em um lugar que ela não tem mais sintonia. Ela acredita, ela pode até acreditar que ela deseja estar lá, mas ela não quer estar lá. Ela já descobriu que não é esse curso, já descobriu que não é essa esposa, não é esse marido, já descobriu que não é este emprego, que não é esta vida que provoca paixão, que provoca entusiasmo, que provoca êxtase na pessoa, que faz ela acordar de manhã pelo puro prazer de viver, pelo puro prazer de conhecer mais e de se mergulhar em novos desafios. Quando a pessoa ela não percebe esses sinais, ela passa a sofrer. Da mesma maneira como um homem, por exemplo, digamos assim, que toda manhã, né, vai, caminha até a praia próxima da sua casa e fica lamentando que não é Poseidon, que não pode viver lá embaixo d'água, que não pode ser o deus dos mares. É insano. Eu trazer essa metáfora, eu trazer essa comparação, ela é insana. Mas, muitas vezes, nós, seres humanos, resistimos àquilo que é inevitável. Permanecemos em situações, empregos, casamentos, amizades, cursos, que não nos satisfazem, que não nos nutrem e que, mais do que isso, nos prejudicam. E isso causa um profundo sofrimento. Aqui eu estou trazendo exemplos do mundo exterior. Mas é importante a gente compreender que o exterior, aquilo que se manifesta para a gente, é apenas a ponta do iceberg. Porque, na verdade, quando a gente fala de posição no mundo, a gente não está falando só do que é o aparente. A gente está falando de como a alma se posiciona no mundo. Por vezes, eu posso achar que uma pessoa está lá, imutável há anos, mas na alma dela, na essência dela, ela está se modificando. Vou trazer um exemplo para ficar mais claro. Imagina que uma pessoa está em uma crise conjugal. Desta crise, ela tem no mínimo, 3 possibilidades. Uma possibilidade é ela em diálogo com o seu cônjuge, né? Em diálogo com seu marido, com a sua esposa, é ela transformar a relação, né? Discutir em valores, discutir o que gosta, o que não gosta, o que está bom, o que não está. Uma outra possibilidade é ela transformar a si mesma, a si mesma. Então, digamos assim, ela vai falar, vai pensar, essa pessoa não vai mudar. Então, se ela acredita que esse relacionamento vale a pena, então ela tem que se transformar, porque senão ela vai sofrer. Uma terceira possibilidade é ela mudar a condição dela de casada. Essa é a última das possibilidades. Então, tem a possibilidade de transformar o relacionamento pelo diálogo, tem a possibilidade de constatar que o outro é aquilo lá mesmo, né? Ou vai demorar muito para se transformar, ou está indo para um outro caminho, então eu tenho que me transformar. As minhas expectativas com relação à pessoa, o modo como eu vejo outra pessoa, o modo como eu vejo eu vivendo com essa pessoa, eu tenho que transformar tudo isso. Ou eu mudo a minha condição, me separo e vou procurar alguém ou algo ou uma outra condição que me satisfaça, mesmo que seja sozinho. Então, o sofrimento tem a ver com a nossa resistência ao fluxo da vida. A vida, ela está sempre se movimentando. Por mais que a gente perceba ou não perceba. Por mais que seja na superfície do mar, na superfície da nossa alma, ou lá no profundo e nas regiões mais escuras e mais inacessíveis ou inconscientes da nossa alma. A gente sempre está se movimentando. Sempre. A vida ela é repleta de sentimentos, de alegrias, de dores, de saudade, de medo, de preguiça, né? De humor, de mau humor, do que você mais imaginar. Quando a gente resiste àquilo que a gente realmente sente,
quando a gente não se coloca na posição que é aquela que a gente mais se identifica, a gente sofre. Por quê? Porque a gente está lutando contra todo o universo. Quando eu considero que eu sou um ser 100% intelectual dentro de um corpo que é um corpo de afetos, de sentimentos, que é um corpo que é sensível ao mundo, tanto externo quanto interno, eu estou lutando contra o universo. Eu estou lutando contra o que eu sou. Eu estou lutando contra tudo. O mundo, a sociedade, as pessoas são sempre nos colocando em situações que nos desafiam, pedindo de nós posicionamento. Aconteceu aquilo, né? O seu filho bateu numa outra criança na escola. Como vai ser seu posicionamento? Como você vai agir? O que você sente em relação a tudo isso? Quais são seus valores? Não, meu filho tem sempre razão. Ou não. Vou lá, vou conversar com meu filho. Como eu vou conversar? Vou conversar lá na frente da outra criança? Vou conversar em separado, sozinho, aqui em casa? Como que eu vou conversar? O mundo está sempre pedindo posicionamento pra gente. E claro que tem os posicionamentos da vida cotidiana e tem aqueles posicionamentos muito mais profundos. São a base de uma série de posicionamentos que nós temos. Eu quero viver na cidade grande, eu quero viver no interior, eu quero viver lá na mata, eu quero viver na praia. Como que eu quero trabalhar? Eu quero um trabalho mais quadradinho, né, das 9 às 18. Eu quero um trabalho mais autônomo. Eu tenho disciplina para isso? Não tenho? O que eu realmente sinto? O que eu realmente desejo? Eu quero ficar sozinho na minha casa, assistindo Netflix? Ou não, eu quero dialogar com outras pessoas, eu quero me relacionar, eu quero causar algum impacto no mundo? A questão é, o que você realmente quer? E viver bem é ter essa consciência, que por vezes é sutil, mas por vezes ela é bem estrondosa, bem intensa, do que a gente é, do que a gente sente e do que a gente quer. E quando a gente sabe o que a gente é, o que a gente sente e o que a gente quer, de ter a atitude de ir atrás e pôr em prática. E fazer o que eu desejo, o que eu almejo. Daí vem aquela frase. Quando a gente está alinhado com aquilo que a gente realmente sente, a impressão que nós temos, e é uma impressão muito forte, é que o universo todo está a nosso favor. Por quê? Porque você está indo em direção ao vento. A nossa força é o afeto e a nossa direção é o intelecto. O intelecto sozinho é como se você quisesse controlar um barco apenas com a força da sua mente, ignorando como o mar está, ignorando se o vento está para o norte, está para o sul, está para o leste, está para o oeste. Deixar apenas pela natureza, o vento vai te levar para cá, vai te levar para lá, quando você vai ver, você não sabe onde você vai chegar. Agora, se você consegue perceber, se você está alinhado, né, se você está conectado com as estrelas do céu, se você sabe onde você quer chegar, se você usa as forças da natureza a favor do que você realmente deseja e usa o seu intelecto para chegar lá da maneira mais eficiente, da maneira mais sábia possível, então você está alinhado com o universo e parece e soa e você sente como se o universo todo estivesse a seu favor. Por quê? Porque você teve a inteligência e a sabedoria de se colocar, de se alinhar com a posição que o seu coração deseja. Quando a gente se coloca na nossa real posição, naquele lugar, naquela situação que todas as células do nosso corpo estão almejando, nós sentimos a vida com toda a sua plenitude. A cada passo que a gente dá em direção a essa posição, mais plenitude a gente vai sentindo, mais alegria a gente vai sentindo, mais dor também a gente vai sentindo, se for essa a situação. Por quê? Porque cada célula nossa está sensível, está pulsando a realidade da vida. Cada situação faz sentido, cada momento é precioso.
é pleno, é sagrado. Neste lugar, que é um lugar mutável, que é um lugar que está eternamente se transformando, é neste lugar que a vida passa a ser uma verdadeira aventura. E uma aventura muito profunda. Uma aventura que vale muito a pena viver. É neste ponto que a gente sente a vida como uma experiência divina. Quando a gente realmente está no lugar que a gente quer, fazendo o que a gente quer, falando o que a gente quer, agindo como a gente quer, claro, contanto que a gente respeite as outras pessoas, contanto que a gente respeite a posição das outras pessoas no mundo e o ritmo e o tempo de cada um. Assim como o ritmo e o tempo nosso. Joseph Campbell, um conhecidíssimo mitólogo, uma pessoa que estuda mitologia, faz mitologia comparada, mitologia das diversas culturas, ele disse que se pudesse sintetizar em uma frase tudo aquilo que ele aprendeu nesses anos estudando mitologia, seria o seguinte, 2 pontos. Busque a sua bem-aventurança. Busque a sua bem-aventurança e tudo o que você desejar saber a respeito de você e da vida lhe será revelado, lhe será apresentado. Porque você estará no lugar onde você se coloca sensível para essas questões. Qualquer outro lugar, você vai estar embotado, você vai estar nervoso, você vai estar irritado e a vida não vai fluir. A vida vai ficar naquela miséria, naquela coisa travada, naquela coisa empacada e que não anda. Então, pessoal, busquemos a nossa bem-aventurança. Busquemos a nossa posição no mundo. Busquemos a nossa posição no universo. E continuemos, porque essa posição ela é fluida, como tudo que há. Se você gostou desse vídeo, dê uma curtida, compartilhe com os amigos e familiares e conhecidos, se inscreva no canal, que eu vou estar postando sempre vídeos, discutindo filosofia, espiritualidade, poesia, tratando sobre o autoconhecimento. Se você gosta de poesia, eu vou deixar aqui embaixo um link para você adquirir um livro de poemas místicos e espiritualistas que tratam de assuntos como esse, assuntos da existência, amor, dor, busca de sentido, alegria. E vou deixar aqui embaixo também o endereço do site onde postarei mais vídeos e mais conteúdos toda semana. Um forte abraço para vocês e até mais.